Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, meu caro telespectador aí em casa. Mais uma vez um programa que conversa sobre o Islã com uma figura hoje diretamente que vem do norte do país, da República de Moçambique. Estamos a falar mesmo da província do Niassa. Nós temos aqui o nosso convidado de honra, que é o Maulana Hassan Adam, que ele vem mesmo da província do Niassa, um jovem militante, um jovem que foi formado na província de Sofala, aqui na cidade da Beira mesmo, e ele sai com um percurso muito forte para desenvolver atividades religiosas no norte do país, que é concretamente na província do Niassa. E esta província que ele andou em vários distritos, não é? E ele nesses distritos também trabalhou, mobilizando muçulmanos, organizando, trazendo o Islã de uma forma pedagógica, aperfeiçoando as pessoas a leitura do Corão, a sua interpretação correta, e esses aspectos todos que ele está fazendo na província do Niassa. Então, estando aqui desta vez da nossa província, nós desejamos boas-vindas outra vez na província de Sofala. Aliás, é quase sua casa, onde se formou, não é? Onde se formou, e nós não temos como senão dizer, os muçulmanos aí dizem ahlan wa sahlan wa marhaba, seja bem-vindo. E queremos ter uma conversa antes de entrarmos para o desenvolvimento do nosso tema, não é? E nós gostaríamos que soubéssemos quem é Maulana Hassan. Hoje é Maulana Hassan Adam, mas quem é esse Hassan Adam? Sai de que família? Nasce onde? Esse bicho de ser militante, missionário de Deus, de Allah, surge aonde? Queríamos saber um pouco de nosso convidado. Bem, Bismillah, nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulillahi al-karim, thumma amma ba'd. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بلغوا أني ولو آية إلى الآخر السورة أما بعد. Primeiro, louvar e agradecer a Allah subhanahu wa ta'ala por ele ter me concedido esta grande dádiva de estar aqui nesta casa magnífica, mashallah. E depois saudar a todos que nos veem neste momento, que sejam cumprimentados com uma saudação pura, que é Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. E indo concretamente à questão que aqui me foi colocado, dizer o seguinte, que o Hassan Adam Musa Abdul Karim, que vocês veem agora, ele é filho de Adam Musa Abdul Karim e de Sara Isaac Sakura Arun, natural 100% da cidade de Quelimane, não é? E todos os meus pais também são de lá, de Quelimane, mas surge uma intuição na parte dos meus pais, não é? Um duá muito forte em que eles faziam dia a dia, noite após noite, dizendo o seguinte, que Allah, só tenho 2 homens aqui na minha casa, sendo como o mais velho, assim como o mais novo. E Allah, eu peço com que os 2 sejam alguém que futuramente vão servir no seu dia. Mashallah, mashallah. Este era o duá que minha mãe sempre fazia, e apoiado pelo meu pai. Os 2 choravam durante a noite, e alhamdulillah, através do duá em que eles sempre faziam, Allah subhanahu wa ta'ala concretizou e aceitou. Eu lembro muito bem, quando pequenininho ainda era, não é? Minha mãe saiu, foi até a casa do Hafez Idris, não é? E na altura ele ensinava no Darul Uloom de Quelimane. Então minha mãe saiu, foi ter com ele, no sentido dele fazer, ou no sentido dele ser intermediário, não é? Depois de ela ter falado com ele, Hafez Idris mostrou aquela satisfação, mostrou aquela
não é? Como é que é? Ele ficou até muito, mas muito bem ansioso, que não é possível uma senhora, uma mãe, querendo isto que ela vem me propor aqui. Isto é, entregar o seu filho pela causa de Allah subhanahu wa ta'ala. Mulher exemplar. Muito pouco isso acontece, não é? E eu, se calhar, talvez possa dizer que na família toda, alhamdulillah, thumma alhamdulillah, não existe nenhum kafir. Bem, pode existir um e outro, mas não é kafir. Quando eu digo um e outro, porque existem muçulmanos agora, só de nome, né? Como o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam vem a dizer: yushiku an ya'tiya ila an-nasi zamanun la yabqa min al-Qur'an illa ar-rasmu wa la yabqa min al-Islam illa al-ismu masajiduhum amira wa hiya kharabun min al-huda. Eu temo, vou traduzir o hadith, eu tenho medo, eu temo com que chega um tempo em que do Coran não restará nada, simplesmente a sua escritura. وَلَا يَبْكَى مِنَ الْإِسْلَامِ إِلَّا الْإِسْمُ, que do Islã não restará nada, senão o nome da pessoa. O que isso quer dizer? As pessoas irão se orgulhar de que eu sou muçulmano, mashallah. A minha família, toda ela é muçulmana. E eu me originei, ou seja, a minha progenitura toda é do Islã. Mas o que esta pessoa tem de facto do Islã? Não tem nada senão? Senão o seu nome. O seu nome. Senão o seu nome. Mashallah. Aqui, meu caro telespectador, estamos aqui a interpretar mesmo, a conversar com Maulana Hassan Adam, e nós estamos aqui, nós queríamos encorajar os nossos telespectadores ali, subscrevam-se ao nosso canal, a conversa é muito doce, está a começar muito bem agora, subscrevam-se, comentem, e o que ele está a trazer aqui como seu ídolo, o seu prefácio, ou profile, ele está a trazer para ser uma fonte inspiradora para a juventude que se abnega a causa, almeja a causa de ser militante do Din. Ele já aparece aqui, traz-nos aqui um tema muito grande, um exemplo muito forte de uma mãe que entrega seu filho pela causa de Allah subhanahu wa ta'ala. Muita gente hoje, quando quer entregar seu filho, a tendência é que seja um engenheiro, seja um médico, seja um famoso, mas esta mãe leva a mãe Sara aqui, coincide mesmo com o nome da esposa do Adam alayhi salatu wassalam, que o marido aqui é Adam. Estamos a ver aqui uma coincidência de Hassan Adam e a mãe é Sara, e ele leva o seu filho para entregar a Allah subhanahu wa ta'ala. Uma das passagens, só para não lhe cortar o fio de pensamento, havia uma senhora naquela altura, havia uma expedição de batalha, e o anúncio foi lançado e as pessoas contribuíam com aquilo que eles tinham. Estava lá o Sayyidina Abu Bakr a dar o que ele tem, Sayyidina Umar a dar o que ele tem, e alguns davam espadas e outra coisa, mas estava lá uma senhora com uma criança de terra idade, de alguns meses, nas suas mãos. Também foi ficar na bicha. Fica na bicha, e o profeta estava recebendo. Quando chega a vez dela, ele pega o bebê e entrega a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. E o profeta pergunta, uma coisa é um insólito, é inédito: é para que esta criança? Ele diz: Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, eu sou pobre, não tenho nada, mas eu não quero perder esta oportunidade de gastar alguma coisa pela causa de Allah subhanahu wa ta'ala. Eu tenho o meu sangue, que é o meu filho, que eu tanto amo, e eu quero que leves o meu filho. Na altura em que aqueles inimigos vão lançando espadas, setas contra ti, pegas o meu filho, faça de escudo. E eu, para também no dia do Qiyama, responder diante de Allah subhanahu wa ta'ala, saber dizer que eu não tinha nada naquela altura, mas eu entreguei a vida do meu filho para manter a sua religião. Então aqui está um exemplo de uma mãe Sara
que leva seu filho, vai ter com o suposto Hafez Idris e com a intenção, e o dua de mamãe, Allah não diz não. Não dizendo não, aqui está o resultado do dua de Maulana Hassan Adam. E Maulana, já aprendeu o Corão? Onde começou? Começou de que ano? Começou de onde? Bem, concretamente, sempre é hábito em qualquer mesquita haver uma madraça, não é? Eu iniciei mesmo na cidade de Calmar, não é? No bairro nosso, que é bairro Sangarveira, na mesquita do falecido Rufino, não é? É ali onde eu iniciei o Alif e Ba até lá. Mas quem foi o meu professor? Para este Alif estar bem endireitado, quem é que foi? Quem deu esta força toda para de aprender e dominar e compreender? Foi meu pai. O próprio Meu pai. Sheikh Adam. Sheikh Adam forma o seu filho. Mas falando nisso, eu tenho fé que seu pai, esta hora, está a te ver, está a assistir. Qual é o sentimento que tens agora? Tem um papel já muito forte aqui de mamã, que ele desenha o caminho, o espaço, não é? Para o seu filho. E agora o pai recebe. O pai recebe para dar ditames, leis ao Corão, como diz, endireitar os alifes. Isso. O que diria neste momento para essa gente que tornaram-se heróis? Nada tenho senão fazer um dua Para os seus pais. de agradecimento. O nosso dua qual é? É aquele Rabbi Rahamhuma Kama Rabbayani Sagira. Será este? Bem, pode ser este, mas eu tenho um profundo. Qual é esse? Não é? Que Allah subhanahu wa ta'ala faça estar a eles no Jannat Firdaus. Amém, suma amém. Que os pais, estamos a falar, tem um dua para o Sheikh Adam e a mãe Sara ali, que seu filho está a desejar que estejas no Jannat Firdaus. Amém, suma amém. Maulana, dali de Sangarveira, depois vai para onde? De Sangarveira, com aquele esforço que minha mãe teve de ir falar com a Hafez Idris, então, como eu dizia, Allah subhanahu wa ta'ala aceitou o dua dela. É quando a Hafez Idris disse: tá bom, chamem as crianças, nós vamos colocar aqui no Dar Ulum de Kaliman, não é? E fomos preparados, mashallah. Temos um hábito de não despedir quando estamos a viajar. Ok. Não é? Este é um segredo da minha mãe, se calhar ela sabe porque que ela faz sempre isso. Não se despede a população, a sociedade, ninguém sabe para onde vai. Sabe para onde vai. Só ele leva o filho e desaparece. Ok, mashallah. Não é? Então, pronto, até porque eu nem fui dito onde eu ia. Ok. Não é? Ok. Na altura, como era criança, pronto, não questionei muito. Quando se trata de viagem, toda criança fica contente. Sim, não sim. É? E pronto, ela preparou, não é? A pasta e tudo, a mala, não é? Alguma provisão pequena para eu poder comer pela estrada. Afinal de contas, não ia tão longe. Ia para o aeroporto. A madraça encontrava-se ou encontra-se neste momento naquela zona do aeroporto. Mais ou menos quantos quilómetros? Para o aeroporto? Sim. Não, um ou menos que 1 quilômetro. De casa para lá? Não. Da madraça para o aeroporto ou da minha casa tá bom. para a Ok. Do aeroporto para... da madraça do aeroporto para o aeroporto? 1 ou menos 1 quilômetro. Ok. Da minha casa para a madraça, 5 quilômetros. 5 quilômetros. Não é? E da madraça para o aeroporto, 1 quilômetro? 1 quilômetro ou menos que 1 quilômetro. Ok. Não é? Pronto, fui para lá, mashallah, fui recebido e minha mãe disse: a partir de hoje para diante, o seu lugar é aqui. Aquele lugar onde você esteve nas minhas mãos, não estou Não estou a lavar as mãos, não estou a entregar você por completo, mas sim quero que você esteja neste lugar e obtenha aquilo que eu sempre falava nos meus dons. Mashallah. E alhamdulillah, quando Allah quer, é porque quer. Amém. E faz acontecer as coisas. Não. Eu fiquei por lá
Durante 2 anos fiz o Hifz, mashallah, mas não terminamos. Por quê? Porque aqui nesta cidade, ou seja, aqui nesta província, o Maulana Mohsen havia aberto uma madrasa. No entanto, não tinha alunos. E o que ele fez ou fazia? Andava a espalhar as informações para ver se podiam ir trazer alguns alunos de lá, de outras províncias para aqui. E, alhamdulillah, esta informação chegou ao Darloon e de lá mesmo surgiu, não é? Essa iniciativa de eu sair de lá, ou de saírem alguns alunos de lá para aqui. No entanto, na lista eu constava. E, constando na lista, eu disse para minha mãe que vou ser transferido daqui para um outro sítio. E minha mãe, com lágrimas no rosto, nos olhos, disse que Allah subhanahu wa ta'ala ilumine. Eu lembro muito bem o dua, que Allah subhanahu wa ta'ala ilumine e faz com que seja concretizado. Ela sempre repetia o seu dua, o dua dela, e faz com que Allah concretize a minha intenção. Mashallah. E logo vem para Beira. Eu vim para Beira. 2004. 2004. Sim. Forma-se, fica alim na Beira. Fico alim na Beira, mashallah. Para além do dua de mamãe, qual era o seu foco? Que eu quero terminar, depois daqui o que é que faço? Primeiro era não decepcionar aos seus pais. Aos pais, porque eu via eles quanto se preocupavam. Quanto almejavam esse resultado. E depois, o que fiz? Eu agora me entreguei a Allah. É Allah, eu estou aqui nesta casa, isso já aqui nessa cidade. É Allah, eu estou aqui nesta casa, então concretiza os duas dos meus pais e faz com que eu seja servidor, escravo do seu din. O seu dua era, faça com que eu seja servidor, escravo do seu din. Do din de Allah. E Allah aceitou. Allah aceitou, depois de sua formação, é levado para a província do Niassa, onde tanto mais precisava álimos trabalharem para o Islã. Isso mesmo. Como foi seu percurso? Uma cidade uma província onde a sua língua não era própria, a cultura era diferente, os hábitos diferentes. Como é que foi essa experiência? É muito evidente que nos primeiros dias, não é? Foi tão complicado, foi tão difícil, porque tudo vi novo. As pessoas novas, a linguagem nova, não é? A cultura nova. O din também, posso assim dizer, que aquele din que eu fui ver era um din novo. Que não trazia no seu papel aqui. Não trazia. No papel não vinha. E como que você lidou com isso? Eu lidei por causa de atawada, aquilo que nós chamamos de atawada. Ok. Por quê? Porque Nabi Karim sallallahu alaihi wasallam vem a dizer: Man tawada lillah rafa'u Allah. Quem se humilha perante Allah, Allah eleva esta pessoa. E não só, o Corão também vem aí a dizer: Id'u ila sabili rabbik bil hikma, não é? Chama para Allah subhanahu wa ta'ala com prudência. Esta prudência que te ajudou, foi a arma principal de poder contornar os obstáculos na província do Niassa. Exato. Porque parece que culturalmente Niassa é uma província com muitas culturas diferentes. E muita conturbação. Muita gente com... Ok. Quantas madrasas lá conseguiu abrir? Bem, mashallah, eu esteve no distrito, quando eu cheguei lá. Como se chama esse distrito? Majuni. Majuni fica quantos quilômetros de Lixinga? 150 quilômetros. 150 quilômetros, mais ou menos estamos a falar Beira, Nhamatanda. Yeah. Ou em Shop? Em Shop. Ok. Beira Shop. Ok. E chegado lá, nos primeiros dias, eu via tudo diferente. Mas como eu disse aqui, por causa do quê? Do tawada, da prudência, não é? O que nós fizemos, ou seja, o que eu fiz? Eu disse não, primeiro tenho que ganhar coração de todo o Jamaat. Se eu for a ganhar coração deles, se eu for a ser amigo deles,
Eles vão me ouvir. Acredito que eles vão me ouvir. Mas Molana, quando fala de 135 km fora da cidade de Lixinga, significa que as condições lá, como nós almejamos, são péssimas. Exato. E muitos molanas, o feeling de muitos molanas, quando voltam do curso, ele pensa que está realizado. Tem uma expectativa, ter uma casa, ter um carro, ter tudo. E para si, como é que foi essa expectativa? Mashallah. Mashallah. Bem, nós não queríamos, ou seja, eu não queria com que primeiro tudo viesse do bom. Queria que primeiro o trabalho fosse bom, o resto Allah podia trazer. Primeiro que o trabalho fosse bom e o resto encarregava Allah subhanahu wa ta'ala. Foi assim que pensou. Assim mesmo. E assim aconteceu lá. E assim aconteceu e fiquei muito tempo lá. Alhamdulillah, alhamdulillah. Os outros que pensaram ao contrário, Wallahi, estou aqui, não ficaram nem uma semana. Porque a expectativa já Era diferente. Pensava que ia encontrar toda a luxúria. Não só, há um ayat aí que muitos árabes agora aplicam, desde o abutagu ma kataballahu lak wala tansa nasibaka min ad-dunya. Será que este versículo para os molanos, como é que funciona? É bonito, sabe, é importante saber, porque imagina lá, Lixinga são quantos quilômetros fora da Beira? Então, para uma vida nova, como está a dizer, agradar o pessoal, a trabalhar para o pessoal, depois o Dunia aparecia, é caricato, hein? Para uma sua idade, está a falar de que ano graduou? 2010. 2010, já era muito miúdo. Muito. Então a expectativa era, por que eu não tenho uma doma aqui, não tenho um carro, não tenho uma energia? Muitos que vêm da África do Sul, Medina, quando vem, a expectativa é esta. Até criam turbulência, abandonar o DIN, abandonar o serviço do DIN, parece que, e para si foi ao contrário. Sim, por quê? Mas por que isso? Porque a vida que nós tivemos na madraça não foi uma vida tão luxa, não é? Não foi uma vida de muita, como posso dizer, de muitas coisas boas, não é? Então com aquilo eu ia me habituar ao sofrimento que eu tive na madraça, sofrimento. Quando lá cheguei, depois de ver o quê? As condições, eu disse, não, isso não é novidade para mim. Eu percebo isso. Eu percebo isso, eu já habituei isso, eu já passei por isso. Mashallah, mashallah. Esta é a minha vida, não é? Então, imaginemos se eu tivesse uma vida luxa quando estava na madraça. Na madraça. Acredito eu que podia sofrer. Teria dificuldades. Eu lembro, quando estávamos ainda aqui em madraça, não sei se Molana lembra, aqui no Hotel Infante, sim, ao lado, sim. não é? Nós chegamos ao ponto de, no tempo de jantar, para a gente comer, tínhamos que desligar todas as luzes. Para a gente não ver o que estávamos a comer. Mashallah, mashallah. Mas, qual era o nosso papel? Era de aprender o DIN. Eu tenho um subtítulo, se não sabia, fica a saber. Eu tenho um subtítulo na madraça, não é? Antes de mudar para lá no Vaz. Sim, sim. O meu subtítulo foi ou é Arrasca, no percurso dos meus estudos. Arrasca. Ok. Não é? Para quem me conhece, ou para quem conhece os meus colegas, conviveu consigo, já procurar saber já quem é percebe Arrasca, esse nome da Arrasca. não é? Mas o que queria dizer? Até eu deixei tão preocupado o diretor. Ficou preocupado de tal maneira que me fez sentar ao escritório. Não, diga-me lá, esta Arrasca quer dizer o quê? O que é que você está Arrasca? Não estás a comer bem? Eu sei dizer que é pá, a comida daqui não é das boas. Yeah. Não é? O vosso dormir não é dos bons dormir. Então diga-me lá, o que é que te faz com que você fique de facto mesmo Arrasca? Arrasca. Estás Arrasca em o quê? Eu disse, não, meu diretor, fica sossegado. Eu estou Arrasca em aprender este DIN. Para que este DIN venha dentro de mim. Aprender, compreender e divulgar. Por isso estou muito Arrasca neste sentido. É o que está fazendo neste momento Até agora. na província. Agora, Molana, nós temos, estamos a falar, tempos atrás, os álimos eram poucos, mas em comparação da religião, havia mais atitude, responsabilidade, temor em Allah.
Hoje temos muitos alimos, cada bairro, cada cidade, em Moçambique, quase todo Moçambique repleto de alimos. Mas, de acordo com o seu hadith que acabou estudando, o Corão só vai ficar em letras e o muçulmano só fica o seu nome. A que se deve? O que está a falhar? Não, é muito evidente. Acabaste de citar um ayat em que Allah diz وَلَا تَنْسَى نَصِيبُكَ مِنَ الدُّنْيا. As pessoas levam esse ayat e implementam. Não estão preocupados com din, Não. nem com akhirat, mas estão à procura do dunya. Do dunya. Quando você procura dunya, não tem din. Não tem din. Quando vai atrás do din, dunya vem atrás. Vem atrás. Aí tem uma nota, meu caro telespectador, estamos aqui a conversar mesmo com o Maulana Hassan, que o nosso declínio, a nossa fragilidade no Islã, que muitos álimes não conseguem compactuar, porque nós temos muitos álimes aqui na província, em Moçambique, não é? Mas todos estão mais próximos das cidades. Vamos falar mais da nossa cidade, da nossa província de Sofala, cidade da Beira. Temos muitos álimes em cada bairro, alhamdulillah, rabbil alamin, temos. Mas vai para Machanga, não tem um álim lá. Vai para Gorongosa, não temos álim. Vai a Marromeu, não temos álim. Vai para como chama? Inshop, não tem álim. Vai para Buze, não tem álim. Mas temos muitos álimos neste momento aqui, nessa cidade, assim como outras cidades do país. Será a procura do dunya. Estamos a falar a procura do dunya, não sei o que significa isso, mas agora, Maulana, para além do fracasso que os Maulanas estão atrás do dunya, também são mais críticos que educativos. O Nabi Karim ﷺ criticava depois de se sentir um pouco, vamos lá, agastado de educação. Priorizava a educação que a crítica. E o Maulana de hoje prioriza a crítica que é a educação. Também a que se deve? Bem, talvez possa dizer que quando, eu sempre tenho dito isso, quando você não percebe uma certa matéria, não é? Como é que você vai implementar? Pensa que não existe. Pensa que não existe. Por quê? Você não percebeu aquela matéria. Você fica jahil naquela matéria porque não percebeste. E quer pôr todo mundo jahil. Todo mundo jahil. Seguir a ti. Seguir assim. Compactuar com a sua burrice. Opa. E nem quando alguém aparece, olha Maulana, porque há muitos Maulana até nas mesquitas, é normal encontrar Maulana a falar bujardas, a usar mimbar para criticar pessoas, atacar alguém. E as pessoas respeitam por ele estar no lugar do Nabi Karim ﷺ, à espera de, quando alguém toma banho na sua casa e vai para a mesquita, vai buscar favores de Allah, vai buscar amor, vai buscar carinho, vai buscar atenção em Deus, mas quando chega lá encontra uma atrocidade completa, uma guerra completa. Afinal, até chegar a ponto de ficar arrependido, por que eu fui rezar? Porque o que eu ouvi hoje não esperava. É por ignorância mesmo? É sim, eu digo assim. Ignorância Por quê? moderna. Outra coisa, pode ser por causa de não ter instrução escolar. Ok. Percebam-me bem isso. Ter instrução escolar é muito importante. Isto porque você tendo instrução escolar, conseguirá como endereitar, formalizar as palavras. Sem lesar a ninguém. Sem lesar a ninguém. Existem certas expressões, não é? Que você tem que falar estando no masjid, que não vai lesar ao fulano, tanto como ao fulano. Ao fulano. Mas isso, como é que vais conseguir fazer? Se você não tiver instrução escolar, vai ser difícil. Vai ser difícil. Há outra gente, Maulana, consegue dar fatwa, né? Fatwa, você é jahannami, você vai para o inferno, você vai, wallahi, você é um haram. Mas depois, em outro lado, o Corão diz, não, quem vai para Jannat, quem vai para Jahannam, só Allah é quem sabe. E ele acaba aqui categoricamente a informar pessoas que ele não traz essa paisagem. Eu acho que é falta de escolaridade mesmo que Maulana está aqui a trazer. Agora, como é que podemos ultrapassar isso, Maulana? Não, primeiro temos aconselhado as pessoas, não é? Que, por exemplo, lá onde nós estamos, lá em Lixinga, temos uma madraça.
Então a gente obriga a criança primeiro a saber, não é? A saber ler, a saber escrever e a ter noção, tem que trazer noção de escola para ele ir na madraça, para que seja facilitado a sua aprendizagem. Não haver um descarte completo, não? Ok. Agora, Maulana, mais uma pergunta só. Nós estamos quase na nossa reta final com o nosso Maulana Hassan Adam, diretamente da província do Niassa, a nos trazer aqui, bombas quentes sobre o Islã, quais são os modelos que nós podemos fazer aqui. Agora, o que a comunidade deve fazer? Podemos potenciar, porque nós temos um ensino que diz, um slogan que diz: enquanto o país não for educado, então não temos um país rico. Nós, as comunidades, temos muitas comunidades em Moçambique que têm dinheiro, mashallah, e temos ainda Maulana com esse problema. O que a comunidade deve cingir agora? Temos que pôr escolas. Primeiro dizer, é falta de compreensão. Ok. Não é? Porque quando a gente entender o real valor deste din, não é? Eu acho vamos ultrapassar estas catástrofes que estamos a ter. Alhamdulillah. E não só para terminar nossas perguntas aqui, para si a gente xinga, como está a religião hoje? Como encontrou e como está agora? Bem, não posso dizer por causa da nossa ida para lá, não é? Sim, sim. Yahdillah ma yasha, não é? Allah guia quem Ele quer. Mashallah. Mas, digamos, nós que fomos intermediários. De muita coisa que podia melhorar. E melhorou. Quer dizer, o Niassa 2010 não é o Niassa 2023. 2023. Mashallah, mashallah. E o que aconselharia para outras comunidades que têm, porque este é um irmão que teve intenção, que eu quero levar alguns maulanos para lá, mas se aparecessem 2, 3, 4 irmãos com a mesma intenção, como é que seria o Niassa hoje? Seria muito progredível, não é? E, mashallah, muito audível em termos do din. Seria o epicentro de desenvolvimento religioso, não é? Ok. Tratando-se da Zona Norte, eu acho que seria mesmo um centro mesmo, não é? Uma arquitetura para o Islã. Para o Islã. Hoje, Maulana, como dia de Juma, para si o que é? Juma, primeiro, posso assim dizer que para mim o dia de Juma é dia do Eid. Dia do Eid, mashallah. Eid em português significa? Dia de festa. Dia de festa. Hoje é dia de festa. Sim. Hoje, meu caro telespectador ali, hoje é dia de festa, não é? Estamos com o Maulana aqui e a gente, nesta conversa, bate-papo com ele sobre o Islã e ele a nos trazer aqui, não haveria melhor oferta para o dia da nossa festa, senão uma conversa como esta. E o que diria para os outros ali que estão a festejar também conosco? Atenção, quando falamos da festa, as pessoas podem interpretar isso de uma ou de outra forma, não é? Quando falamos da festa aqui, é no sentido de existir este dia ou ser um dia tão especial, que é o dia de Jum'ah. Ok. Não é? Por quê? Porque Allah subhanahu wa ta'ala, não é? Ou deu uma ordem no sentido de se fazer um salat especial que não acontece noutros dias. Mashallah. Agora, nós mesmo na reta final, temos um exemplo aqui de pai Adam e mãe Sara. Qual é o recado que dá para outras mães através desse exemplo? Que sigam, assim como minha mãe fez. Sigam o exemplo. A exemplo dela. E para os maulanas, qual é o exemplo que dá? É que também sigam o exemplo, ok? O meu próprio exemplo. E para a juventude que está a nascer, também que sigam o exemplo. Também que sigam o exemplo, palavra-chave de Maulana Hassan Adam. Nós esperamos que fizemos uma boa conversa. Amém. É a primeira vez ele conosco, mas não será a última vez, inshallah ta'ala. Sempre que estiver na nossa província, na nossa cidade, teremos o prazer de receber e nos ensinar muito melhor. E qualquer dificuldade, só pergunta que tens como para Maulana Adam, para Maulana Hassan Adam, escreve, lança para o seu YouTube ali
e dá-nos, e nós vamos fazer chegar a ele e ele oportunamente, de certeza absoluta, vai responder na medida das suas capacidades. Inshallah, até mais um dia. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam, jazakumullah khair.